Tudo bem? Vamos aqui dar prosseguimento na nossa disciplina de Biologia 1. Vocês veem que não tem slide, né? Eu estou usando aqui a conta do Biologia Total de um amigo meu. E vamos fazer algumas questões, né? Para revisão de embriologia e histologia. Eu vou começar aqui com embriologia, certo? Fazer algumas questões aqui de fecundação e desenvolvimento embrionário, né? Que foi tema da nossa primeira apostila. Vamos lá. Primeira questão, essa daqui, né? Vamos ler primeiro o enunciado, né? Gente, sempre que eu vou fazer a questão, vocês pausem o vídeo, né? Façam primeiro, né? Para depois a gente fazer junto, tá bom? O enunciado. A chamada da notícia acima se refere ao DNA de 3 pessoas. Por quê? Vamos ler aqui a notícia. Nasce primeiro bebê do mundo com o DNA de 3 pais. Cientistas americanos anunciaram o nascimento do primeiro bebê do mundo por meio de uma técnica de reprodução assistida que usa o DNA de 3 pessoas, do pai, da mãe e de um terceiro doador. De acordo com um artigo publicado na revista científica New Scientist, a polêmica técnica permite progenitores com mutações genéticas raras a conceberem filhos sãos, usada para prevenir doenças mitocondriais provocadas por defeitos genéticos transmitidos pela mãe. Beleza. Então, a notícia se refere ao DNA de 3 pessoas, por quê? Houve recombinação entre o DNA das 3 pessoas? Não, né? Seria transgênico, né? Isso aí não tem nada a ver. A doadora tinha DNA compatível com a mãe receptora? Também não tem muito a ver, não. Não há presença de DNA na mitocôndria da doadora, apenas no núcleo do ovócito. Não. Existe o DNA mitocondrial, né? Vocês viram isso aí? Além do DNA dentro do núcleo, né, tem o DNA mitocondrial, certo? D. Houve fecundação do ovócito da mãe e depois aproveitamento do RNA? Não tem nada a ver. E aqui, ó, a presença de DNA na mitocôndria da doadora. Sim. É por isso que 3 pessoas, né? DNA de 3 pessoas. Então, correta a letra E. Vamos ver? Isso aí mesmo. Ó, a notícia se refere ao DNA de 3 pessoas porque há presença de DNA nas mitocôndrias da doadora. Vamos para outra questão. Só que vai ser só questão, gente, basicamente. Muitos animais têm mais de um filhote na mesma gestação. Geralmente isso ocorre, pois, a partir de um zigoto, formam-se 3 ou mais embriões. Processo denominado de... Qual é o nome desse processo? Né? Que a partir de um zigoto vão se formar vários embriões. Vai ser a poliembrionia, né? Que é a única aqui, ó. Polimeria não tem nada a ver, fecundação não. Segmentação não, segmentação vai ser as clivagens, né? Ontogênese também não, vai ser a poliembrionia. Tá? Até agora a letra B, né? A nossa resposta. Agora vamos ver se bate as outras coisas. É muito comum acontecer concomitante uma embriogênese simples. Um exemplo é o caso dos cães, em que um ovócito fecundado pode gerar 3 filhotes com o mesmo aspecto, chamados de gêmeos, ó, mesmo aspecto, gêmeos univitelinos. Até agora está batendo. E mais 2 outros com caracteres diferentes, chamados de gêmeos fraternos, né, ou bivitelinos, ou dizigóticos. Nessa alternativa aqui completa correta, respectivamente as lacunas acima, letra B. Aqui, ó. A formação dos gêmeos univitelinos, né, ou monozigóticos ou idênticos, caracteriza a poliembrionia, certo? E os gêmeos com características diferenciais são bivitelinos, né, dizigóticos ou fraternos. Né, na aula que eu dei, falei até de gêmeos, tem bem explicadinho isso aqui, certo? Acontece a formação, né, dos gêmeos univitelinos, bivitelinos, beleza? E aqui o nosso último de reprodução, né? Nessas condições, as características genéticas da criança gerada serão determinadas pelas características genéticas. Vamos ler aqui. Eduardo e Mônica decidiram recorrer a um procedimento de útero em substituição, né, ou barriga de aluguel para gerar um filho. Desse modo, um óvulo de Mônica foi fecundado in vitro por um espermatozoide de Eduardo, e o embrião foi posteriormente implantado no útero de outra mulher, definida como receptora. E aí,
As características genéticas da criança vão ser determinadas pelas características genéticas de quem? Somente do Eduardo e da Mônica, né? Essa outra mulher aqui vai ser somente a barriga de aluguel, certo? Então, de Eduardo e Mônica apenas. Barriga de aluguel não tem relação, né? Ó. As características genéticas da criança serão determinadas pelos genes herdados de seus pais biológicos, né? Eduardo e Mônica, certo? Depois das questões de reprodução, vamos agora para as questões de desenvolvimento embrionário. Aqui, desenvolvimento embrionário. Beleza, aqui dá o S. Os embriões de répteis, aves e mamíferos estão envoltos por membranas extraembrionárias, né, que são os anexos embrionários, sobre as quais é correto afirmar que, vamos lá, o saco vitelínico ou vesícula vitelínica é o primeiro anexo a ser formado pelo crescimento do ectoderma? Não, né? O âmnio, né, envolve o embrião formando a bolsa amniótica, que é repleta de líquido para prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos. Perfeito. Né? E é inclusive esse âmnio que vai fazer com que os répteis, a partir dos répteis, consiga ter o ambiente terrestre, né? Eles conseguem dominar o ambiente terrestre, né? Porque eles não precisam mais do ambiente aquático, porque esse âmnio já é uma bolsa repleta de líquido, ó, certo? Então, essa aqui vai ser a resposta. Aí, ó. O âmnio, né, e o líquido amniótico, né, que fica dentro do âmnio, protegem o embrião contra desidratação e abalos mecânicos durante a gestação. Certo? Então, ele vai meio que substituir o ambiente aquático, né, dos peixes, certo? Dos anfíbios, né, que também precisam do ambiente aquático para parte do seu desenvolvimento. Beleza? Ó, em 2013, um bebê nasceu na Grécia a partir de um parto do tipo cesárea, ainda envolvido em uma espécie de membrana translúcida. O médico que realizou o parto divulgou a seguinte foto desse evento raro. Então, o bebê aqui, né, ainda dentro dessa bolsa, que é a bolsa amniótica, né? Ó, para o feto, a função desse anexo embrionário é o quê? Qual a função do âmnio, né, da bolsa amniótica, que a gente falou na questão anterior? Vai ser proteger contra choques mecânicos. Perfeito? Né? O âmnio é um anexo embrionário, né, que contém o líquido amniótico, que está relacionado com a proteção do feto contra a desidratação e abalos mecânicos. Essa aqui já fala de tipos de ovos, né? Segmentação e tipos de ovos. Acho que foi a segunda aula que eu dei, a última do presencial, né? Depois feito o DAD. Sobre o desenvolvimento embrionário após a fecundação, observe as figuras a seguir. Então, aqui a gente tem a figura A, e a gente tem a figura B. A figura A representa o tipo de ovo e sua segmentação, e a figura B, os animais que possuem essa fase em seu desenvolvimento embrionário. Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência entre o tipo de ovo, a segmentação e o exemplo animal conforme as figuras A e B. Ó, esse tipo de ovo aqui, certo? É um ovo isolesto, certo? Isolesto. Mas, né, a sua segmentação vai ser meroblástica discoidal. Meroblástica por quê? Porque, não, na verdade, vai ser meroblástica, vai ser uma holoblástica, né? Desculpa aí, gente. Vai ser uma holoblástica. Por quê? Porque eu consigo dividir todo, mas os blastômeros não ficam do mesmo tamanho, ó, certo? Eu vou ter micrômeros e macrômeros. Então, a gente sabe que aqui é uma segmentação holoblástica, né? Divide todo, mas não divide de forma igual. Holoblástica desigual, certo? Então, holoblástica desigual aqui, a gente tem a letra C, né? Holoblástica desigual. Um ovo heterolesto, desculpa, não vai ser isolesto, vai ser heterolesto, certo? Porque eu vou ter o quê? Vou ter os blastômeros, né, de tamanhos diferentes, isolesto, aí, blastômeros de tamanhos iguais, né, que é na segmentação holoblástica igual, certo? Então, vai ser centrolesto, ou heterolesto, desculpa, e o
exemplo animal é o sapo, né? O sapo que vai fazer esse tipo de segmentação, né? Holoblástica desigual. Certo? Então, a resposta correta é a letra C. Aqui, ó. A segmentação ou clivagem, né? Holoblástica e desigual, ocorre nos ovos heterolestos de anfíbios, né? Um exemplo aqui, o sapo. Em relação a essas adaptações morfológicas e estruturais, é possível afirmar. Ó, de uma forma simplificada, pesquisas apontam para a origem da vida no mar. Sim, os mares do passado eram certamente diferentes dos atuais em termos de composição, distribuição e correntes, mas o registro fossilífero demonstra que os primeiros organismos surgiram em corpos de água e depois conquistaram os ambientes terrestres, certo? Quem conquistou o ambiente terrestre foram os répteis, né? Na história evolutiva dos vertebrados, essa transição do mar para a terra firme ainda está envolta em muito mistério. Às vezes, ocorrem achados especiais, como o Tiktaalik rosé, um peixe que já possuía diversas adaptações encontradas nos primeiros tetrápodes e que surpreendem os pesquisadores. Em outros casos, é um conjunto de novos dados e fósseis que trazem avanços para a pesquisa. Então, em relação a essas adaptações morfológicas, né, estruturais, é possível afirmar que o quê? A evolução de um sistema circulatório mais eficiente e completo potencializou a psilotermia? Não. Se vai potencializar o quê? A endotermia, né? A homeotermia. Certo? No caso, nós somos indivíduos homeotérmicos, né? Que mantemos a nossa temperatura constante, independente da temperatura ambiente. A excreção do ácido úrico como principal excreta dos répteis comprometeu o seu sucesso em terra firme? Não. Isso vai ajudar, né? Porque o ácido úrico ele não precisa de tanta água, né, para ser liberado. Então, isso aí como principal excreto para os répteis foi uma coisa boa. Répteis e aves também excretam por ácido úrico. O desenvolvimento de uma respiração pulmonar nos anfíbios complementou sua deficiente respiração cutânea e potencializou seu crescimento. Não era deficiente essa respiração cutânea, já era uma respiração muito boa, né, para os anfíbios. A presença de uma atmosfera oxidante proporcionou o advento da respiração aeróbica nos vertebrados no momento da conquista da terra firme. Não, eles já respiravam de forma aeróbica, né? Os peixes, os anfíbios, né? Não foi somente a partir do momento da conquista da terra firme. E aí, ó, vai ser a nossa resposta. As características dos ovos dos répteis, quanto ao desenvolvimento dos seus anexos, representam aquisições que garantiram a conquista da terra firme pelos vertebrados. Então, essa vai ser a resposta. Certo? Aqui, ó, os répteis, né, foram os primeiros animais vertebrados que desenvolveram ovos com casca protetora e novos anexos embrionários, como o âmnio, o alantoide e o córeo, certo? Permitiram o desenvolvimento embrionário fora do meio aquático, né? Então, eles vieram, além do âmnio, vieram com o alantoide, né, que é uma bolsa para receber as excretas, né, do embrião, e o córeo, né, que vai servir também para proteção, né, também, facilitar a respiração, certo? Qual alternativa apresenta a associação correta entre os processos de clivagens e o organismo correspondente? Vamos ver aqui, né? As figuras a seguir representam o processo das clivagens iniciais do desenvolvimento embrionário em 3 organismos diferentes, né? Também de segmentação em tipos de ovos. Gente, dá uma dica aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui que nesse embrião o vitelo está todo no meio? Tá vendo? Né? Se desenvolve primeiramente no meio, porque esse aqui é um ovo centrolesto. Ovo centrolesto, lembrem, é ovo de artrópodes, né? Se aparecer artrópodes na questão ou insetos, tá bom? Então, o 3 é um centrolesto, né, de artrópodes. Essa aqui, ó, letra B. Aqui, ó. As imagens mostradas em 1 retratam um processo de clivagem holoblástica desigual, observado durante o desenvolvimento inicial de anfíbios, que a gente viu naquela questão, né, ó. Essa mesma imagem, aliás, na figura A, holoblástica desigual. E a 2 vê-se o processo de segmentação meroblástica, que ocorre tipicamente em embriões de aves e répteis. Ó, meroblástica.
Não vai ter uma segmentação completa, né? Isso é uma meroblástica. No caso aqui, meroblástica é superficial, né? Certo? E em 3 vemos a segmentação ou clivagem meroblástica, que ocorre tipicamente em embriões de... Tá repetindo, né? Em 3, agora sim, ó, vemos a segmentação ou clivagem meroblástica, né, parcial, durante o desenvolvimento inicial dos representantes do filo dos artrópodes. Também é meroblástica, e aqui é um tipo de ovo centrolesto. Lembrou de ovo centrolesto? Lembrou dos artrópodes. Aqui uma questão de folhetos embrionários. Durante o desenvolvimento dos animais, um processo morfogênico chamado de gastrulação, né, que é muito importante, origina os tecidos embrionários. Ó, é lá que vai acontecer a origem dos tecidos embrionários. Coletivamente chamados de folhetos embrionários, né, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Com base nessa afirmativa, relacione os folhetos embrionários com alguns de seus derivados em vertebrados adultos. A ectoderme, só lembrando, gente, a ectoderme vai formar o sistema nervoso e tecidos de revestimento, né, a epiderme, certo? Endoderme vai formar o quê? Sistema digestório, sistema respiratório, fígado e pâncreas. E a mesoderme o resto, certo? No caso aqui, sistema esquelético e motor, né, os músculos, vai ser mesoderme, 3, começa com 3. Fígado, endoderme, então 3, 2, vamos ver aqui. Letra E, né? 3, 2, 1 e 2. Sistema nervoso e glândula hipófise, ectoderme. E pâncreas e glândula tireoide, endoderme. Letra E. Fígado, pâncreas e glândula tireoide possuem origem embrionária endodérmica. Ossos e músculos são formados a partir do folheto embrionário mesoderme. O sistema nervoso e a glândula hipófise apresentam origem ectodérmica. Certo? Com relação ao tipo de óvulo encontrado na gente ou nos seres humanos, é correto afirmar que ele é telolesto? Não, a gente não precisa de muito vitelo, né? A gente precisa de pouco. Então vai ser alesto ou isolesto. No caso aqui, não vai ser holoblástica desigual, vai ser holoblástica igual. Não vai ter grande quantidade de vitelo na região central, porque senão seria um centrolesto, vai ser um ovo de artrópode, a gente não é artrópode. Essa é a letra B, ó. Alesto, pois a nutrição do embrião se processará via placenta. E justamente porque a gente tem essa placenta, a gente não precisa de tanto vitelo, né? Porque a troca de nutrientes vai ser com a mãe, né? Do feto com a mãe. Ó. O óvulo humano é classificado como alesto, né? Oligolesto ou isolesto, por conter pouco vitelo, com distribuição uniforme pelo citoplasma. Os mamíferos placentários serão nutridos pela mãe através das trocas ocorridas na placenta durante o período gestacional. O desenvolvimento embrionário é diversificado entre os diferentes grupos animais e ocorre, de maneira geral, em 3 fases consecutivas. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento embrionário dos anfioxos. A organogênese é a fase em que o arquêntero ou intestino primitivo é formado a partir da blastocele? Não. A gastrulação é o processo de formação dos órgãos. Não, aí vai ser a organogênese, né? A organogênese é o processo de transformação de blástula em gástrula. Não, aí vai ser a gastrulação. A segmentação é um processo em que o zigoto sofre clivagens, né, divisões, originando os blastômeros. Perfeito. E a neurulação é o início da formação dos folhetos embrionários denominados ectoderme e endoderme, não. Ectoderme, né, que vai formar o sistema nervoso. Neurulação, lembra de neurula, lembra de tecido nervoso. Então vai ser a letra D de dado. Aqui, ó. A segmentação ou clivagem é o processo em que o zigoto sofre as primeiras divisões mitóticas, tá bom? Formando os blastômeros iniciais do embrião. Então, eles aumentam de tamanho, ou aumentam de tamanho não, aumentam sua quantidade, mas o seu tamanho vai reduzindo, tá certo? Os blastômeros. Vamos fazer essa última questão aqui. A respeito do ovo amniótico, produzido por répteis, incluindo as aves e mamíferos, considere as afirmativas a seguir.
permitiu aos amniotas ocupar um número maior de ambientes do que aqueles ocupados pelos anfíbios. Sim, né? Não está certo. Então, onde é que tem um aqui? A, D e E. Difere do ovo dos anfíbios e peixes apenas pela presença de uma casca calcária? Não, vai ter o âmino, né? Vai ter o coro, o alantoide. 2 está errado. Então fica só A, né? 1, 3 e 4. Né? A 2 é falsa, né? O ovo amniótico difere do ovo de peixes e anfíbios pela presença do âmino, córeo e alantoide. Gente, eu vou passar aqui para as questões agora de histologia, né? Lembrando que esse assunto assim, de embriologia, de histologia, eles não caem muito na prova do Enem, principalmente, né? Caem mais em vestibulares tradicionais. E quando caem é uma questão mais fácil, né? De interpretação. Então, aqui vocês sabendo isso aqui já é o bastante, né? Para fazer uma boa questão, né? Uma boa questão de embriologia e de histologia que a gente vai ver agora. Começar aqui com o tecido epitelial, né, que a gente tem todos os tecidos que a gente viu nas aulas. Começar aqui com o epitelial. Falar aqui, ó, das glândulas, né? O tecido epitelial ele pode formar tanto um epitélio de revestimento quanto um epitélio glandular, que a gente tem as glândulas, né? As glândulas formam-se na fase embrionária da vida, a partir de uma superfície epitelial. Nas glândulas exócrinas, a parte mais profunda do cordão de células se desenvolve e assume a função secretora, enquanto o restante do cordão celular forma o ducto, pelo qual a secreção é eliminada para fora da glândula. Analise a figura abaixo, que apresenta 3 tipos de glândulas exócrinas. Por que é exócrina? Porque tem esse ducto aqui, ó, tem essa comunicação. A endócrina não tem essa comunicação com o meio externo, certo? Ou com o tubo, né? Com a cavidade corporal. Ela não vai ter essa comunicação e o seu produto, né, que são os hormônios, vão ser liberados diretamente no sangue, né, na corrente sanguínea. Quanto às formas da glândula, quanto à forma, as glândulas 1, 2 e 3 são classificadas respectivamente como, né, aqui vai ser o que? Túbulo, acinosa, certo? Tem esse ácido aqui. Aqui vai ser acinosa e aqui vai ser tubulosa, né? Já é a nossa resposta A. Isso aí, ó. A figura 1 representa a glândula tubular acinósa com porções secretoras tubulares e acinosas, né? A figura 2 representa uma glândula acinosa, onde a porção secretora assume forma de esfera, certo? Então, esse ácido tem forma de esfera. E a figura 3 representa uma glândula tubulosa, onde a unidade secretora tem forma de túbulo. Tá vendo? Vamos lá. Tecidos epiteliais, também denominados de epitélios, desempenham diversas funções no nosso organismo. Em relação a estes tecidos, analise as proposições. Tecidos epiteliais são pluriestratificados em função do seu papel de proteção. Nem sempre, né? Nem sempre eles são pluriestratificados. Então, a 1 está errado, está equivocada. Então, nem B nem E. Vamos ver a 2. Alguns epitélios possuem especializações que aumentam a sua capacidade de absorção. Sim, né? Epitélio do intestino, principalmente, né? O 2 está certo. Então, vai ser ou A ou C. Vamos ver a 3. Especializações epiteliais do tipo desmossomos e junções adesivas aumentam sua capacidade de absorção. Será? Não, né? Sua capacidade de absorção, não. Somente 2 e 5. Né? Então, aqui, ó, os tecidos epiteliais com função de absorção e o endotélio são unistratificados, então não são todos estratificados, né? Pluriestratificados. A 3, ó, é falso porque os desmossomos e as junções adesivas aumentam a aderência entre as células epiteliais, então faz com que elas fiquem ali mais juntinhas, né? Porque o tecido epitelial é um tecido ali bem juntinho, né? Uma célula com a outra. Então precisa desses desmossomos, né? Junções adesivas. E a 4 também é falsa, ó.
né? A pele é um exemplo de tecido epitelial de revestimento? Não. A pele é um órgão constituído por tecido epitelial, né, que é a epiderme, e tecido conjuntivo propriamente dito, que é a derme. A pele, na verdade, é um órgão, né, o maior órgão do nosso corpo, né? As glândulas mamárias, assim como a sudorípara, são exemplo de tecido epitelial de secreção. Sim, certo? São glândulas exócrinas, né? Beleza? Então, foi isso. Eu vou fazer agora a questão, né? Tecido epitelial, vamos fazer a questão agora de outro tipo de tecido. Conjuntivo, né? Frouxo, denso, adiposo e entra também sanguíneo, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente alguns tipos celulares e o tecido onde eles são tipicamente encontrados. Os osteoblastos é no tecido epitelial? Não, no tecido ósseo, né? Osteoblastos, osteoclastos. Os osteoblastos vão estar ali originando a matriz óssea, né? Formando a matriz óssea. Os osteoclastos com C vão estar destruindo, né? Ela. Os astrócitos, tecido conjuntivo, não. Os astrócitos fazem parte da neuróglia. Então, é tecido nervoso. Fibroblastos, tecido muscular, não. Fibroblasto é tecido conjuntivo, né? Principal célula do tecido conjuntivo. Condrócitos, tecido nervoso, não. Condrócitos é tecido cartilaginoso. Lembrou do prefixo condro? É cartilagem. Ósteo é osso, né? Aqui, ó, gliócitos, tecido nervoso, né? Gliócitos ou células da glia. Perfeito, né? Que o tecido nervoso, ele vai ter o quê? As células da glia e os neurônios, né? Então, tá aqui dizendo bem direitinho, ó. Certo? Beleza? Para outro. O sangue humano é constituído por uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida, os elementos figurados. Sobre os componentes do sangue citados foram feitas as seguintes afirmativas. O plasma sanguíneo é responsável pelo transporte de nutrientes dos intestinos, onde são absorvidos, para os demais tecidos, bem como pelo transporte de hormônios das glândulas que os produzem para os locais onde vão atuar. Perfeito, né? 2. Os trombócitos são células sanguíneas? Não. Os trombócitos, né, são fragmentos celulares, né? Eu vou ter ali o megacariócito, que é uma célula, né? Ele vai se dividir e formar esses fragmentos celulares, que são os trombócitos ou plaquetas, né? Que vão atuar no processo de coagulação do sangue. Beleza. Mas eles não são células, são 2, tá errada. Onde tiver 2, a gente já não coloca. Tem 2 aqui, aqui e aqui. Vai ser C ou D. Vamos ver a 3. Os leucócitos são células anucleadas? Não. As células anucleadas são as hemácias. Aliás, os leucócitos, né, dos elementos figurados, são os únicos, né, que tem núcleo, né? As hemácias vão ter núcleo somente quando são jovens, né? E os leucócitos vão ter núcleo durante toda a vida. Então, a 3 está errada. Então, vai ser letra D, né? Tá, a 4 está certa, né? A 4 e a 5. A 4, os eritrócitos, né? Que são as hemácias, né? Lembrando, as hemácias jovens são chamadas de eritroblastos, certo? Quando está madura, eritrócito. São as células predominantes no sangue e sua função consiste em transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono no sentido inverso, né? Que é dos tecidos para os pulmões. E 5, a leucocitose corresponde ao aumento do número de glóbulos brancos no sangue. Perfeito. E a diminuição desse número é o quê? Leucopenia, tá bom? Então, tá aqui, ó. Os trombócitos, né, o plaquete, são fragmentos celulares anucleados envolvidos no processo de coagulação sanguínea. E os leucócitos, são os glóbulos brancos, são células nucleadas que atuam na defesa imunológica contra organismos patogênicos. Então, prefixo leuco, branco, prefixo eritro, vermelho, tá bom? O tecido ósseo é o principal constituinte dos ossos. Em relação a esse tecido, é correto afirmar que os componentes minerais do tecido ósseo são responsáveis por sua flexibilidade? Os componentes minerais, não, né? O disco epifisário é a estrutura a partir da qual ocorre o crescimento dos ossos longos? Perfeito. Né?
que os ossos longos crescem nas extremidades onde se localizam as cartilagens de crescimento. Certo? São esses discos epifisários. Eu não tive muito disco epifisário, por isso que eu sou baixinho. Quem tem muito disco epifisário, que tem muita cartilagem, né? Fica altão. O osso não apresenta sensibilidade devido à ausência de fibras nervosas. Falso, tem inervação. Os osteoblastos são estimulados por um hormônio das glândulas paratireoides para a remoção de cálcio do sangue. Não, quem é estimulado aqui são os osteoclastos, né, que removem... Não, aliás, as glândulas paratireoides vão colocar cálcio do osso para o sangue, né, que é o paratormônio. E do sangue para o osso é a calcitonina pela tireoide. A gente vai falar disso aí quando a gente falar da revisão de fisiologia. E os osteoclastos formam osso novo, não, eles fazem destruir, né? Além da sustentação corporal, uma função importante dos ossos é servir de reservatório de cálcio para o organismo. Apesar de a maior parte da população não demonstrar preocupação com os próprios ossos, além do cuidado para não sofrer fraturas, algumas doenças podem atingir estes órgãos, como, por exemplo, a osteoporose. Sobre as causas desta doença são apresentadas para análise as seguintes proposições. A osteoporose pode ter como causa a produção excessiva de paratormônio, vamos ver, né, secretado pelas glândulas paratireoides, que estimula o aumento do número de osteoclastos, que ocasiona degeneração da matriz óssea com consequente fraqueza dos ossos. Então, o paratormônio vai tirar cálcio do osso e colocar no sangue. Que fala do aumento do número de osteoclastos. Vamos deixar isso aqui em off, tá bom? Vamos para 2. Apesar de ser importante na manutenção do tônus muscular, o exercício físico não traz nenhum benefício para os ossos. Que coisa, velho. Claro que não. Claro que traz benefício, né? O exercício físico traz benefício para praticamente tudo no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Então, a 2 é falso. Então, se tiver 2, a gente atira. 2 aqui, 2 aqui. Então, 1, 3, 1 e 3. Vamos ver a 3. A osteoporose pode ter como causa a deficiência de vitamina A, já que esta é importante na regulação do equilíbrio entre as atividades de osteoblastos e osteoclastos. Não, vai ser a vitamina D, né? Vitamina D. Isso é importante a gente pegar um solzinho, 3 vezes por semana, 20 minutinhos, ou 15 a 20 minutinhos, tá bom demais. Então, vai ser somente a alternativa 1, né? Não? Ixi, eu errei. Que é as corretas, né? Então vai ser 3? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, 1 e 3. Não pode ser 1 e 3, será? 1 e 3. Então errei, gente. Desculpa aí, viu? Então a 3 também tá certa. Ó, vou ler aqui até de novo aqui. Desculpa aí o engano. A osteoporose pode ter como causa a deficiência da vitamina A, certo? Já que esta é importante na regulação do equilíbrio entre as atividades de osteoblastos e osteoclastos. Em indivíduos que apresentam deficiência desta vitamina, a ação dos osteoclastos suplanta a dos osteoblastos e o osso enfraquece. Né? Então, vitamina A é importante, né? A questão da cenoura, né? Os carotenoides. E além da vitamina A, a vitamina D também, né? Então, eu não sabia disso, né? Que vitamina A era importante para a regulação dos ossos, né? Do equilíbrio ósseo. Então, aí fica, né? A dúvida tirada, certo? Então, a vitamina A é muito importante para a regulação do equilíbrio dos ossos. Agora, vamos fazer algumas questões aqui, né? Passando aqui tecido conjuntivo, né? A gente falou de tecido conjuntivo especiais, né? Vamos falar agora de tecido muscular e nervoso. Beleza, aqui. Lê o texto a seguir. Curiosidade sobre os avós que ninguém nunca te contou. Quando envelhecemos, observa-se pele, enruga, né? Pois a redução do metabolismo e funcionalidade das células e também da produção de proteínas, a exemplo do colágeno e da melanina. Os cabelos ficam brancos, resultado da redução de melanina. A diminuição da altura decorre da redução da formação óssea,
pois ao longo da vida os ossos se renovam a partir de ação dos hormônios, né, do cálcio e da vitamina D, ó, tá vendo? A vitamina D é muito importante, mas a gente vê também que a A é importante, né? A falta de qualquer um deles modifica a formação dos ossos. A artrose é um processo degenerativo das articulações, com redução do colágeno, cartilagem e osso. O desgaste das articulações causado pelo envelhecimento faz a coluna dos idosos se curvar para frente, né, reduzindo assim sua altura. A musculatura, né, junto com ossos e articulações, é responsável pela nossa altura e postura. Com o envelhecimento, a musculatura vai sendo substituída por gordura, que favorece a modificação da altura. Então, no texto estão numerados e sublinhados estruturas e ou tecidos que no corpo do idoso sofrem algumas modificações. Sobre esse tema, analise as proposições a seguir e assinale a correta. A pele é constituída por células epiteliais estratificadas com queratina, ricamente vascularizadas. Não, essas células epiteliais não têm vascularização, certo? Os melanócitos são as células que produzem a melanina, pigmento escuro que dá cor à nossa pele e protege contra a radiação solar. Com o envelhecimento, os melanócitos se concentram na derme, reduzem o tamanho e a atividade, que leva à despigmentação em algumas áreas da pele. Não, né? Está na derme, para estar na epiderme, né? Os melanócitos. A vitamina D, ou tocoferol, na verdade é colecalciferol, né? Então aqui já está errado. Colágeno é um dos principais constituintes das fibras elásticas e colágenas, que se deformam facilmente quando sujeitos à atração. Não se deformam facilmente, né? E a musculatura fixada nos ossos é do tipo estriada esquelética, cujas células derivadas da mesoderma, perfeito, contém proteínas alongadas associadas à contração. Com o envelhecimento, a diminuição do tônus muscular, visto que os adipócitos ocupam os espaços por se tratar de um tecido de preenchimento. Certo? Esse aqui é muito grande, vamos fazer só mais um aqui. Esse aqui já fala de questão dissertativa. Vou fazer um aqui de nervoso. Tem um aqui de muscular, pequenininho. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi o responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio 2016. Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto afirmar que, vamos lá, maratonistas é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta? Não. Vai ter fibras principalmente de contração lenta, certo? Apresenta baixa quantidade de mioglobina? Não, vai ter alta quantidade de mioglobina, né? Fibra muscular vermelha. Contém predominância de fibras de contração lenta? Não, contração lenta, sim. Com alta irrigação sanguínea, perfeito. Certo? Então, as fibras musculares predominantes nas pernas dos atletas maratonistas são as do tipo 1, vermelhas. Essas fibras apresentam contração lenta, rítmica e sustentável, para apresentarem alta irrigação sanguínea, ótima oxigenação e produzirem ATP por meio da respiração celular aeróbica. Quero pegar um aqui de tecido nervoso. Pronto, essa que é boa. Sobre o tecido nervoso são apresentadas as proposições a seguir. O tecido nervoso é composto pelos neurônios, que são células especializadas na condução de impulsos nervosos, e pelos gliócitos, cuja função é envolver, proteger e nutrir os neurônios. Certo? Não está certo. A, B ou C. 2. Quanto à função geral, os neurônios podem ser classificados em sensitivos, motores e associativos. Pode ser. 3. As sinapses nervosas geralmente ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro. Mas também podem ocorrer sinapses entre um axônio e um corpo celular, entre dois axônios, ou entre um axônio e uma célula muscular. Perfeito. 2 e 3 estão corretas. Foi aqui só mais uma. Essa aqui. Os tecidos são arranjos celulares funcionais constituindo os órgãos e os sistemas. Um órgão é uma organização de diferentes tecidos, geralmente de vários tipos, realizando funções específicas. Em relação a essa afirmação, a assinale a correta. O tecido epitelial
é formada por células arranjadas morfologicamente para revestir superfícies, cavidades ou formar glândulas. Os vasos sanguíneos e o intestino, por exemplo, são revestidos internamente por tecido epitelial. Pode ser. O tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento formado por matriz extracelular e não tem forma definida. O tecido muscular é composto de células musculares em forma de fuso que têm a capacidade de contraírem-se e gerarem movimento. Assim, todo o sistema motor é formado de tecido muscular. O tecido nervoso é o tecido que forma o sistema nervoso, ou seja, os neurônios, os nervos e o cérebro são formados por tecido nervoso. Não é? Se não é essa, vai ser A ou B, né? Porque o sistema motor não é formado, não é formado todo o tecido muscular, vai ter também tecido ósseo, né? É formado por células arranjadas morfologicamente para revestir superfície, cavidades ou formar glândulas. Essa é a letra A, eu acho. Letra A, né? Os tecidos conjuntivos ósseos e cartilaginosos apresentam forma definida, que diz que não tem forma definida. O sistema motor é formado por ossos e músculos, e os neurônios e os gliócitos são as células componentes do tecido nervoso. Certo? Não, os neurônios não são formados de tecido nervoso. Os neurônios formam tecido nervoso, né? Por isso não é AD. Desculpa aí, gente, me engano. Vamos fazer só essa aqui, só essa última questão. Nos animais vertebrados, há 4 grandes grupos de tecidos, né? Conjuntivo, representado por esse aqui, muscular, nervoso e epitelial, representados pelas figuras a seguir. Em relação aos tecidos e suas funções, foram elaboradas algumas afirmativas. A figura 1 representa tecido muscular, certo? Que possui como uma de suas funções o amortecimento de impacto. Beleza. A figura 2 representa o tecido epitelial, que tem como função o revestimento da superfície externa de diversas cavidades internas do organismo. A 2 está certo. Vê a 2, onde é que tem 2? Só não tem 2 na D, né? 3. A figura 3 representa o tecido conjuntivo, que possui como função unir outros tecidos, dando-lhes sustentação. E a 4, a figura 4 representa o tecido nervoso, que tem como uma de suas funções dar estrutura ao cérebro. A 1 acho que está certo, né? 1, 2. 1, 2. Unir outros tecidos, dando-lhe sustentação, acho que também dá estrutura ao cérebro. Acho que não. Vou ver aqui. Não é. Agora, o tecido nervoso tem como uma das funções da estruturar o cérebro. Vamos ver se vai ser 1, 2 e 4. Sei que 2 é certeza. Também não. Então, se não é 1, 2 e 4, 1, 2 e 3. Que eu estou chutando só para mostrar a resposta para vocês. 2 e 3. Ó. A 1 é falsa porque o tecido muscular está relacionado com os movimentos do corpo, então não tem relação com o amortecimento de impacto, né? Foi mal, gente. E a 4 é falsa, o tecido nervoso, por meio de neurônios, regula as funções vitais e integra o organismo ao meio ambiente. Não é da estrutura ao cérebro. Desculpa aí, gente, né? Então vocês entenderam. O importante é vocês entenderem, certo? E esse assunto aqui também não é cobrado de forma tão difícil na prova do Enem, tá bom? De forma simples, de forma com interpretação. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deem um feedback se vocês gostaram desse tipo de revisão, não é somente com questões, né? Das salas A e B. A galera, juntando as duas salas, escolheu mais esse modelo de revisão, né? Só questões, e dando alguns pontos, né? Na própria questão, né? E é isso. Muito obrigado, né? Estudem bastante aí, né? Já faltam 10 dias, né? O Enem, contagem regressiva, né? Pro primeiro dia, hoje é dia 7. E é isso, fiquem com Deus, estudem bastante, qualquer coisa a gente está aqui. E bons estudos, né? Boa sorte, né? Nessa reta final e vai dar tudo certo.